Chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo, foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Repete comigo: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés com as faixas ligados, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia, desligai-o e deixai-o ir. Amém. Que bom. Mais uma vez eu queria dar continuidade à palavra que o Senhor, na semana passada, me permitiu trazer à igreja, quando as lágrimas se transformam em vinho. Então eu queria que nesse momento você pudesse meditar nesta canção que nós vamos ouvir. Logo em seguida nós vamos prosseguir, porque lágrimas muitas vezes são necessárias. Se você tem chorado, saiba que Deus responde à oração de quem chora. Nunca fique triste. Esteja em oração. Deus só prova quem Ele ama. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, para isso estou aqui, para te celebrar.
você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, aleluia. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando o ano olhava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando o ano olhava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aleluia. Chora que o Senhor responde. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra poderosa. Diante, Senhor, agora, Senhor, das escrituras sagradas, da tua palavra poderosa, me coloco mais uma vez neste altar, Senhor, totalmente submetido à tua vontade. Que a tua palavra, Pai, possa ser uma semente para prosperar em cada coração, ó Deus, que aqui nesta noite está presente. Senhor, cheio de fé, sabendo que a tua palavra gera vida, gera vitória, gera cura, gera ressurreição. E em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento deste agir do teu Espírito Santo nesta hora.
hora, em nome de Jesus Cristo, amém. Que bom, viu? Estamos aqui diante de um texto muito conhecido, um texto que fala da ressurreição de Lázaro, e eu quero meditar nessa hora a respeito dessa questão das lágrimas que se transformam em alegria, porque vinho é sinônimo de alegria. Nós estivemos profetizando no ano de 2015, é o ano do derramar do vinho novo. Mas, querido, é necessário que a gente tenha a dimensão do que significa a busca da presença de Deus, de fato e de verdade. O TSD, o tempo sozinho com Deus, ele precisa ter uma qualidade exponencial. Não pode ser algo que acontece de forma religiosa, não pode ser um ritual, não pode ser uma obrigação, um dever que você tem escutado os teus irmãos falarem e você tem feito aquilo de uma forma automática. Quando a gente quer falar de choro, é você estar submetido à presença do Espírito Santo, à autoridade do Espírito Santo, ao governo de Deus na tua vida. Saber que você precisa ter uma intimidade, sabe, de busca, de estar ali forte mesmo. Quem sabe, às vezes, até com uma dor no peito, às vezes até com uma tristeza muito grande. Às vezes as tuas razões, os teus motivos não te levam a desejar. Mas é nessa hora, quando você está fraco, quando você está cansado, quando você está talvez sem condições de tempo, talvez num lugar onde não é um local de uma tranquilidade, mas é ali que o Senhor vai te visitar. Eu quero meditar contigo. A morte de Lázaro fez Jesus chorar. Esse é o menor versículo da Bíblia, é o versículo 35. Jesus foi até ali em Betânia, sabe? E Jesus, ele é eternamente o Deus vivo. Ele estava desde o princípio da criação. E ele veio ao mundo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele se despiu da sua glória e foi designado como Filho de Deus, o Messias, para fazer discípulos, para deixar ensinamentos preciosos, para como homem, como pessoa de carne e osso, tivesse sentimentos. Jesus foi tentado no deserto. Jesus sofreu medo. Jesus, talvez, no dia que ele esteve ali no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Sabe, Jesus teve os mesmos momentos de luta que você tem. Jesus teve que vencer o sono. Jesus teve que vencer o frio. Jesus teve que passar pelo calor do deserto. Jesus precisou caminhar algumas léguas, muitas vezes não com um solado macio, acolchoado, como esses tênis de última geração, mas com sandálias, né? Onde as pedrinhas entravam ali e lhe incomodavam, mas ele não deixou de caminhar até os locais onde Deus tinha propósito na vida dele. Quantas e quantas vezes Jesus esteve em Betânia? Ele era o Deus que não se movia por condições de templo, condições de coisas que nós muitas vezes ficamos na expectativa de termos um instrumento de louvor bem equipado, uma igreja com um ar climatizada. Não, às vezes a gente fica deixando de fazer algumas coisas para o Senhor por causa dos recursos materiais. E Jesus, ele se movia pela compaixão. Ele se movia pela fé, ele se movia pela necessidade de abençoar. E ele naquele dia havia saído talvez de muito distante, muito cansado, exausto. E ele estava sendo esperado em Betânia. E ele talvez estivesse, sabe, o texto diz logo no início que ele foi avisado quando Lázaro adoeceu. E ele retardou a sua ida, talvez porque ele estivesse muito distante, resolvendo coisas de uma forma mais urgente. Mas foi necessário tudo aquilo acontecer para que a glória de Deus se manifestasse.
Mas eu fico imaginando a vida daquela família, tal qual a minha, tal qual a sua, na expectativa já de estarem ali recebendo uma bênção. Eles estavam um tanto quanto decepcionados com Jesus. Por quê, mestre? Porque você não veio antes, quando meu irmão adoeceu. Marta disse para Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez ela estivesse sim, como pessoa que somos. Puxa, mestre, você deu prioridade para ciclano, para beltrano, para fulano, deixou a gente por último. E agora? Eu quero te dizer, meu irmão, não fique comparando a tua vida com a vida do irmão. Não fique achando que contigo é sempre depois. Talvez esse sentimento, a mesma fala de Marta, possa estar acontecendo no teu coração hoje. Ah, comigo nada acontece. Há tanto tempo eu já oro por esta bênção, pela conversão do meu esposo, pela cura da minha esposa, pela libertação da minha mãe, do meu pai que vive ali, alcoólatra. Eu quero te dizer, não desista de lutar, não desista de orar. Quando o crente chora, o Senhor responde. O que está faltando mais é essa vontade e essa perseverança. Essa perseverança. Porque o Deus que nós servimos, Ele é vencedor. Ele é o único vencedor da morte. Sabe, aqueles que estão ali, fazendo essa jihad, que é a guerra santa do muçulmano, eles fazem esses atos terroristas, queridos. Eles fazem isso de uma forma oferta para o Deus que não ouve, que não enxerga, né? Um ídolo que eles criaram. E eles baseiam-se toda a sua vida naquela letra que mata. Porque eles seguem uma profecia de homem, de um profeta. Nós não podemos mencionar nem falar mal da religião do outro, mas eles não conhecem o Deus que é vivo. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos, querido, entender que o Senhor tem propósito na vida de toda criatura na face da terra. E eles ali, eles fazem talvez um ato terrorista como oferta ao Senhor deles, do Deus desse século, movidos muitas vezes até pela mente do inimigo, Satanás, o anticristo. Porque todas essas coisas são o rei deste mundo, o anticristo que já opera. E as pessoas estão vivendo nessa cegueira. E por causa desse ato, hoje a gente tem, sabe, no mundo uma expectativa de guerra religiosa entre cristãos, entre outras religiosidades. Nós temos que repreender isso. Jesus, ele não veio para que a gente esteja disputando. Jesus veio para amar, ele veio para perdoar, ele veio para alcançar todas as nações. E a igreja precisa chorar mais aos pés do Senhor. E aí Jesus vai para lá, para aquela casa. E as lágrimas de Jesus, quando ele começa a orar ao Pai, ele orou e chorou. Ele orou e se condoeu pela dor daquela família. Ele viu a luta daqueles 3 irmãos tantas vezes antes. A Bíblia diz que Jesus se hospedava frequentemente na casa de Lázaro, de Marta, de Maria. Talvez ele tivesse passado noites ali conversando com aqueles irmãos, né, contando histórias e parábolas, como isso era muito comum de Jesus. Jesus era muito familiar ao seio daquela família. Mas ele também estava ali naquela hora em que ele precisava ensinar, confrontando-os. E Jesus, talvez, em algumas ocasiões, tenha entrado numa conversa franca e aberta com Marta, falando para ela que era necessário ela buscar mais, de uma forma mais contemplativa, como uma adoradora, as coisas do reino. Não que a Marta fosse uma incrédula, não. Ela tinha fé. Ela tinha uma forma de vivenciar a fé diferente da sua irmã.
Talvez no seu temperamento e na sua personalidade, ela muitas vezes, como a gente diz na gíria, bateu de frente com a irmã. Quem sabe Lázaro muitas vezes se aborreceu, como o cabeça ali, o homem naquele lar, né, era o provedor, tantas vezes se aborrecendo com atitudes, quem sabe de pessoas imaturas. Marta, Maria, para com isso. Eu preciso de um lugar em paz para cuidar dos afazeres. Eu preciso. E Lázaro, quem sabe até mesmo adoeceu, porque não havia acordos entre eles. Quando Jesus escolhe um lar para se hospedar, Ele não escolhe por acaso, Ele escolhe para fazer a diferença na vida daquela família. Quando Jesus escolheu a casa de Marta, Maria e Lázaro, Ele escolheu porque Ele sabia que havia necessidades ali, necessidades emocionais. Um por um precisava de estar sendo restaurado, se regenerando na presença do Eterno, do que morreu, mas ressuscitou, daquele que se declarava: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte física, ela era naquela família algo que ainda não havia acontecido de fato. Foi necessário até mesmo a morte física para recuperar um lar onde a morte espiritual já estava há muito tempo sendo uma realidade. Eu não sei como está a tua vida, querido, nem os teus relacionamentos familiares, mas o Espírito Santo move-se dentro de mim nesta noite, dizendo que é necessário você, neste momento, crer que o Senhor está escolhendo a tua casa, a tua vida, a tua família, para entrar e ali restaurar um por um. Sabe? Porque temperamentos são muito difíceis. Há pessoas muito coléricas, né, que reagem de uma forma impetuosa. Pessoas que são temperamentos explosivos. Há outros que talvez estejam apagadas a ponto de não serem notadas em determinados locais. Mas eu quero te dizer, tanto um quanto o outro, o Senhor é o que faz uma obra maravilhosa na vida de todos. E Ele ama todos. E para Ele não há acepção de pessoas. Para Ele não há nível social, nem rico, nem pobre, nem negro, nem branco. O Senhor ama todas as pessoas. E Ele quer que nós estejamos crendo nisso, que para Ele todos nós somos importantes, todos nós temos qualidades que precisam apenas ser ajustadas, que precisam muitas vezes apenas do retoque final do Criador. Porque as tragédias que vão acontecendo na vida do ser humano, elas levam muitas vezes alguém a uma morte. Eu sei que Jesus esteve ali naquele local, diante daquela sepultura, diante daquela aldeia chamada Betânia. E Jesus ali, com as lágrimas rolando no rosto, orando ao Pai, puderam ter naquele momento ali a transformação de cada lágrima na alegria daquela família. E não somente daquela família, nem daqueles 3 irmãos, mas na alegria de toda a cidade de Betânia. Porque onde Jesus passa, a esperança ela vai ressurgir, aleluias. Não somente Lázaro reviveu, mas naquela noite, as suas irmãs que estavam de luto, que estavam afogadas num ressentimento, quem sabe até mesmo num remorso, porque as atitudes e a tribulação e a confusão naquele lar foram sendo uma realidade durante tanto tempo que gerou aquela morte espiritual. Esse fato, querido, é um fato que aponta para nós confiarmos naquele que está entre nós, no Espírito Santo de Deus, que quer neste momento restaurar e ressuscitar os relacionamentos familiares. Sabe, Jesus precisou dar uma palavra de ordem. Ele precisou dar uma palavra de ordem. A Bíblia disse que Maria, que estava chorando em casa, junto com ela algumas outras pessoas choravam, e ali recebeu da sua irmã algumas palavras: o mestre está aí
e te chama. E quando ela se levantou e foi até Jesus, outros foram com ela para chegarem até o sepulcro. E ali, Jesus, comovido, a Bíblia diz que ele se condoeu pelas lágrimas de Maria, pelas lágrimas daquelas pessoas que estavam ali com ela. Eu quero te dizer, querido, mais uma vez, me referindo à letra desta canção, quando o crente clama, o Senhor responde. Quando o teu clamor é assim, sabe, com essa compaixão, com esse coração arrependido, com esse quebrantamento, Deus, ele vai orar para você e vai olhar com o mesmo gesto que Jesus teve, orar chorando pela tua causa. A tua vida, o teu problema é para Jesus, o problema dele. A tua cura, a tua libertação das drogas. Às vezes não é a droga somente que te leva a ter uma vida de promiscuidade. Tem tantas outras drogas hoje que geram uma vida numa liberalidade, numa imoralidade. Coisas que têm te levado a viver uma vida que está realmente uma droga. No sentido literal de sem motivação. O teu testemunho de vida ainda não é um testemunho de um cristão vitorioso e próspero. Eu quero te chamar, a partir do coração aflito de Jesus pela tua vida, a fazer um propósito com o Senhor Jesus nesta hora. Fala ao Espírito Santo: eu quero, Espírito Santo, me dedicar mais tempo à oração, uma oração de quebrantamento. Me ensina, Espírito Santo, me ensina a orar como convém. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai se mover em você com gemidos inexprimíveis. A tua alma precisa gemer. Querido, Jesus mandou aquelas pessoas que estavam ali diante do túmulo de Lázaro a remover pedras. Tem pedras hoje querendo enterrar. Havia uma caverna e havia uma grande pedra. Havia uma dificuldade, um obstáculo. E Jesus precisou de gente, de pessoas, para que aquela pedra fosse removida. Talvez você nesta hora não é alguém que tenha o problema, mas é alguém que o Senhor quer usar para ajudar a remover a pedra de alguém, de alguma família, de algum defunto, de alguém que esteja há 4 dias já cheirando mal. Tá aí. O que você ainda não fez para o Senhor? Talvez seja necessário você chorar, mas também seja necessário você, chorando, se levantar, buscar aquela força física de perseverança para ajudar a remover a pedra. Tem tanta gente enterrada, assim como Marta, pessoas que estão trabalhando tanto, gastando todo o seu tempo na busca dos bens materiais. Eu quero te dizer, querido, a partir até mesmo da oração que nosso irmão Antônio fez nessa noite, eu quero te dizer que não adianta você ganhar todos os bens dessa vida e perder a tua alma. Abre lá comigo no livro de Salmos, no capítulo de número 49. Porque o ativismo, muito trabalho, isso gera incredulidade. E Marta representa isso. Representa esse ativismo desse século. Essa correria, esse orgulho, essa soberba. Às vezes ela tem a fé, mas ela não dá tempo para buscar, porque ela está sufocada, vive estressada. E o Senhor quer restaurar a vida de muitas Martas aqui entre nós. Diz assim o texto no Salmo de número 49, no verso de número 8: a redenção da tua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. A redenção da sua alma, querido. Por ela
não há dinheiro no mundo, dólar, euro, nada pode resgatar a tua alma. A única coisa que o Senhor já fez por você, que pode te dar vida eterna e perdão, é derramar o sangue de Jesus Cristo para pagar todas as tuas dívidas, para anular a cédula de pecado que havia, a tua sentença de morte. Leia comigo ainda no Salmo 49, verso de número 15. Fale assim comigo esse verso tão poderoso. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Aleluias. Verso de número 17. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Querido, talvez o teu não ter tempo para Jesus tenha te colocado muitas vezes numa situação muito grave. E essa noite o Senhor quer, da mesma forma que foi necessário Ele chegar até Marta para falar, Ele está falando ao teu coração. Mas quem sabe o teu sentimento hoje, sabe, de mudança de atitude, precisa das lágrimas, tal qual Maria, que estava ali se derramando aos pés de Jesus, o adorando com as suas lágrimas, porque ela tinha um coração de adoradora. Eu quero chamar você nessa hora, porque o salmista disse no Salmo de número 56: eu preciso que as minhas lágrimas sejam colocadas nos odres de Deus. Quando você deposita suas lágrimas aos pés da cruz, o Jesus há de transformá-las em vinho. A alegria da tua família e a restituição serão uma realidade. Venha hoje para Jesus. Ainda há tempo de você reagir, há tempo de mudar, há tempo de adorar. Basta você ter a perseverança, buscar a transformação. Mudanças geradas pelo Espírito Santo na tua vida. Eu quero te dizer nessa hora, se você neste momento tem estado tão longe dos caminhos de Jesus, precisando se arrepender, quem sabe a sua vida hoje está num túmulo e a pedra precisa ser removida, para que você saia de dentro dessa aflição, para que a tua família tenha a alegria de viver. Eu quero te chamar nesta hora a orar comigo. Queria te convidar bem rapidamente para vir ao altar do Senhor. Eu queria que nessa hora você abandonasse ressentimentos. Talvez você precise parar de olhar para as derrotas do passado, parar de carregar culpa, parar de carregar amargura, buscar um novo caminho do Senhor. Jesus disse para você nessa hora que um cristão vitorioso precisa conhecer Jesus face a face. Precisa ter um tempo de estar buscando verdadeiramente com o seu coração. E o resultado é algo extraordinário na tua vida. O resultado é a ressurreição dos teus sonhos, dos teus planos. A ressurreição, quem sabe, dos teus relacionamentos, da tua vida sentimental. Eu queria que você ficasse de pé, igreja do Senhor. Quem entrega as lágrimas para Deus, nunca, jamais vai ficar com esse sentimento de amargura. Se você ficar guardando para você os teus problemas, isso talvez possa transformar-se num fel, em algo muito amargo. Mas se você entregar nesta hora as tuas lágrimas para Deus, Jesus transformará-la em vinho novo. Ao invés de você ficar morrendo e quem sabe gerando morte nas vidas, nos lugares por onde você passa, você vai reviver, vai ressuscitar e vai espalhar a vida de Deus sobre a face da terra.
Eu quero te dizer nesta hora, não vai faltar vinho novo na tua vida. E o vinho é o sinônimo da festa, é o sinônimo da alegria, é o sinônimo da restauração, é o sinônimo da celebração. Enquanto esta canção for ministrada, eu queria que você viesse ao altar do Senhor, porque hoje é dia de ressuscitar neste lugar. Em nome de Jesus. Vem ao altar, nós vamos ter uma oração nessa noite. Você que se achava invencível e dizia nada vai me derrubar, mas o engano do seu coração te pegou. Você saiu dizendo: esse é o meu tempo, eu vou crescer, custe o que custar. Negociou valores e agora veja, você perdeu. É tempo de voltar, reavivar a fé, engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, escolhas que se fez. O Deus que te chamou te restaurar outra vez. Senhor, nessa hora, Jesus, estão aqui, Senhor, os teus filhos e filhas. Jesus, quantos aqui, ó Jesus, vem vivendo, Senhor, uma vida de derrota, Senhor, uma vida muitas vezes de tribulação, onde os relacionamentos, ó Pai, estão totalmente, Senhor, defraudados. Ó Senhor, houve, Senhor, inveja, Senhor, o inimigo, Senhor, quis destruir esta família, Senhor, e muitas coisas, ó Pai, que aconteceram, Senhor, foram laços de morte, foram trabalhos, ó Pai, de encantamento, foram lugares, ó Pai, onde foram, Senhor, colocados, ó Pai, feitiços e obras, ó Pai, ofertas para demônios, para destruir a vida desta pessoa, a vida desta família, para, Senhor, trazer, ó Deus, perturbação neste casamento. Ó meu Deus, mas eu te peço nessa hora, Senhor, aqui estão, Jesus, vidas, ó Pai, preciosas, Senhor, que estão necessitando de total restauração do seu coração. Em nome de Jesus, eu quero repreender, Senhor, essa obra de macumbaria que veio, Senhor, para atormentar o temperamento, Senhor, para trazer, ó Deus, tribulação, perturbação, ó Deus, no mundo espiritual, Senhor. E essa pessoa que era calma, que era uma pessoa, Senhor, que era, Senhor, temente a Deus, hoje vive estressada, hoje vive, Senhor, muitas vezes perturbada e já não consegue mais, ó Pai, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E nessa hora, Senhor, a ilusão deste mundo, Senhor, o consumismo, o trabalho, o ativismo, Senhor, as falsas amizades, Senhor, as coisas deste mundo, onde o Deus deste século governa, tem atormentado, Senhor, cada uma dessas pessoas. É em nome de Jesus que eu quero repreender todo trabalho, Senhor, para derrotar esse casamento e essa família. Em nome de Jesus, envia agora, Senhor, os teus anjos poderosos e aniquila agora, Pai. Senhor, tira esse nome, Senhor, desta boca do sapo. Vai repreendendo agora, Pai, toda obra de perturbação e todo mal que veio consumir os anos desta vida, Senhor. E hoje, Senhor, este túmulo fechado por essa pedra tem impedido esses sonhos
vermos essa reação, essa vitória, mas em nome de Jesus, nós estamos orando agora, profetizando que a pedra está sendo removida e que essa pessoa está saindo para fora, porque é Jesus o Senhor que está chorando por ela, e as lágrimas de Jesus estão batizando o choro de Jesus nessa hora, está transformando lágrimas em vinho, e o poder de Deus já te alcançou e estará te restaurando e estará restituindo tudo que foi perdido. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu lanço agora uma palavra profética, Pai, de restauração de casamentos, Senhor, de restauração das famílias, em nome de Jesus, de retorno daqueles que estão, ó Pai, desviados dos teus caminhos, vivendo dias maus. Eu, em nome de Jesus, profetizo a libertação desta alma. Defunto, sai para fora, porque Jesus te chama, Jesus chora por você. Jesus nesta hora te restitui, e Ele é a ponte que te levará para o céu. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o poder, Ele é a verdade, Ele é a nova e eterna aliança. Levante-se, recebe a tua cura, recebe a tua vitória, recebe a tua restauração, recebe a tua ressurreição, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu e cante essa canção. Tempo de voltar, real e para a fé, me engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, escolhas que se fez, Deus que te chamou, te restaurar outra vez, outra vez, outra vez. Devemos ter cuidado. Aquele que pensa estar de pé, nem sempre o que fazemos ou pensamos é o que Deus quer. É tempo de voltar, reavivar a fé, me engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, com escolhas que se fez, Deus que te chamou, te restaurar outra vez, outra vez. Coisa boa. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus.